Essas pessoas foram presas e não tem imagens que mostram elas praticando nenhuma ilegalidade. 2 anos dos episódios do dia 8 de janeiro. E o que o país clama, ao contrário do que diz toda a imprensa, é por justiça e liberdade. Justiça para aqueles que foram injustamente presos simplesmente por se manifestarem. E liberdade, afinal de contas, as pessoas, a exemplo do Clezão, tiveram a sua liberdade tolhida e estão morrendo dentro da cadeia por uma prisão ilegal, arbitrária e completamente autoritária. Até quando nós vamos viver e ver um país com presos políticos sem que nada seja feito? Enquanto gritam e bradam defender a democracia, prendem justamente as pessoas que lutam pela democracia. Esse é o retrato do país. O segundo país que mais tem presos políticos no mundo, perdendo apenas para a Venezuela. Incrível, mas para a Rede Globo estão defendendo a democracia. E vale lembrar que, assim como nos Estados Unidos, que invadiram o Capitólio, fizeram manifestações, as pessoas ficaram revoltadas com o resultado das eleições, foram às ruas. E é importante deixar bem claro, nem eu, nem ninguém aqui defende depredação, invasão, nada disso. A questão é que nós temos que ver o que foi feito e a medida que está sendo tomada. E vamos concordar, existe uma série de abusos sendo praticados contra aquelas pessoas. É só a gente parar para analisar as penas aplicadas àqueles manifestantes e as penas aplicadas a traficantes, por exemplo. Onde já se viu uma senhora com uma Bíblia e um rosário, uma Bíblia como essa aqui, onde isso aqui é mais perigoso que uma droga? Onde isso aqui é mais perigoso do que um bandido invadindo uma casa? A Bíblia não oferece perigo a ninguém, exceto as pessoas que têm maldade no coração. Uma senhora com uma Bíblia e com um rosário vai receber uma pena de 17 anos de prisão. Um sujeito que rouba, que mata, um sujeito que estupra, pega 15 anos de prisão. Não existe paridade no judiciário. As pessoas perderam completamente o senso do absurdo. E o abuso está sendo praticado a olhos nus. Qualquer um consegue enxergar, qualquer um com 2 neurônios consegue ver o abuso que é feito hoje no país. Mas eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu e o que vem acontecendo, para você entender como essas pessoas estão sendo vítimas de uma conspiração para perseguir quem não concorda com o governo Lula. Para você entender, 1.400 pessoas foram presas por conta dos atos do dia 8 de janeiro. Essas pessoas foram presas em flagrante, só que aqui já há um erro jurídico enorme. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó, do dia 20 de janeiro. Justiça conclui audiências de custódia de presos por terrorismo no Distrito Federal. Presta atenção na data, dia 20 de janeiro. Os atos aconteceram no dia 8 de janeiro. Ou seja, a audiência de custódia foi concluída 12 dias depois do ato. Entendeu? Esses comportamentos, eles tinham que ser vistos, analisados e talvez punidos de acordo com a culpabilidade cometida, só que respeitando o devido processo legal. Se não se respeitar o devido processo legal, não há que se falar em justiça. Isso deve ser respeitado e seguido para todos, sem nenhuma exceção. Então, vamos para o Código de Processo Penal, também conhecido como CPP. A prisão preventiva é medida excepcional a ser aplicada quando não houver alternativa que garanta a ordem do processo. O artigo 282 estabelece que a prisão só deve ser determinada se não for possível substituir por outra medida cautelar, como monitoramento eletrônico, e essa decisão precisa ser fundamentada de maneira individualizada. E aí um dos casos preocupantes em crimes multitudinários é a individualização das condutas, ou seja, o que cada indivíduo fez que é capaz de levá-lo à prisão. Afinal de contas, sem a individualização, como exige a letra da lei, as pessoas podem ser acusadas injustamente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A Constituição Federal, inclusive, diz que ninguém vai ser punido por crimes, por atos que não cometeu. Mas é justamente o oposto que estamos vendo acontecer neste momento. E vamos concordar, é inaceitável imaginar que um cidadão seja preso simplesmente porque ele estava no local e na hora errada.